את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו. Assim está escrito na paraxá dessa semana, Re'e. Tudo quanto eu vos ordeno, melhorou um pouco. Isso cuidareis de fazer, não acrescentareis. Ou seja, é proibido acrescentar alguma coisa àquilo que já foi nos dado e já nos foi entregue lá atrás no Monte Sinai. E a partir dessa determinação, nasceu uma mitzvah chamada Bal Tosef, que significa a proibição de acrescentar algo. É difícil entender esse mandamento e essa mitzvah, porque afinal de contas, tudo que nós fizemos ao longo de todos esses anos foi inovar, foi criar. Se o judaísmo sobreviveu a todas as adversidades, foi porque a gente foi criativo o suficiente para equilibrar tradição e inovação. Como interpretar um versículo que vem e nos diz que é proibido acrescentar? Os intérpretes clássicos também encontraram esse problema. Rashi, na França do século XII, disse: não acrescentar significa não acrescentar detalhes às mitzvot que foram dadas. Por exemplo, em Sukkot, a gente tem 4 espécies. Não pode ser 5. O Tefilin tem 4 diferentes partes da Torá. Precisam ser aquelas 4, não pode ser 5. A bênção dos sacerdotes, Birkat Kohanim, tem 3 partes. Não pode ser 4. Na opinião de Rashi, proibição de acrescentar não é não acrescentar mandamentos ou práticas ou rituais, mas não acrescentar detalhes aos rituais já estabelecidos. Maimônides, na Espanha do século XII, tem outra compreensão. Não se pode mudar o status de uma mitzvah. Por exemplo, transformar uma proibição que foi dada pelos rabinos em uma proibição bíblica, ou transformar uma proibição bíblica em uma proibição rabínica. Ou seja, Bal Tosif, na opinião de Maimônides, tem a ver com o status de uma determinada mitzvah, de um determinado mandamento, que não pode ser movido, que não pode ser mudado. Ibn Ezra, também no século XII, e Nachmanides, no século XIII, Ramban, disseram que de fato não se pode criar novos mandamentos, como rezas ou festas novas. O fato é que nem mesmo os nossos comentaristas clássicos estavam totalmente à vontade com essa ideia de que é proibido acrescentar, porque eles mesmos sabiam, já na época deles, que a nossa tradição é uma tradição dinâmica. Então, como entender essa ideia? Existe uma lenda em torno de uma figura chamada Rabbi Shimon Bar Yochai, que viveu aproximadamente 2000 anos na época da Mishnah, e que teria ficado muitos anos dentro de uma caverna. E lá na caverna ele estudava, e lá na caverna ele rezava, ele não entrou na caverna por opção, ele estava fugindo dos romanos, mas depois que ele saiu da caverna, ele não conseguia mais viver em sociedade. Tudo que ele olhava, diz a lenda, pegava fogo, queimava. E eu compreendo isso como uma forma de dizer, ele perdeu o jeito de conviver com pessoas, de lidar com a sociedade. Teve que voltar para a caverna. Eu gostaria de propor que Bal Tosif, que a mitzvah de não acrescentar, se conecta com a ideia de que nós não podemos acrescentar restrições, proibições.
a nossa vida, de forma que nós estejamos desconectados da sociedade. Vocês sabem, tão bem quanto eu, que a religião pode nos aproximar da sociedade ou nos afastar dela. O ideal judaico não é um ideal de isolamento. É um ideal de que é em sociedade que a gente tem a oportunidade de vivenciar todos os dilemas da vida. É em sociedade que a vida acontece e que a gente tem a oportunidade de fazer as melhores opções e as melhores escolhas. Quero sugerir que a mitzvah de Baal Tosif significa que somos proibidos de nos isolar do restante da sociedade. Não devemos acrescentar restrições. O que não deve ser acrescido são restrições a nossas vidas que nos impeçam de participar da realidade da existência humana, com todos os seus desafios. A maneira como eu entendo a nossa tradição, o nosso judaísmo, não é possível viver ao largo da vida. É preciso viver inseridos nela. É preciso dialogar com aqueles que têm a nossa religião, com aqueles que têm outra religião. É preciso contribuir com os dilemas éticos da economia, da política. É preciso estar na rua, porque senão tudo o que acontece aqui dentro da sinagoga perde o sentido. Se nós temos rituais, e eles são lindos, é para que nós possamos nos fortalecer como indivíduos e dar mais para a sociedade. Se nós ficarmos presos nesses mesmos rituais, então não teremos entendido nada. Estaremos dentro da caverna. Os rituais, a Torá, a sinagoga, o rabino, são meios, não são fins em si mesmo. E quem acredita que isso é um fim, comete idolatria. É preciso viver. E aquele que vive e se apoia na religião para evitar a própria vida, transgride o mandamento de Baal Tosif. Essa é a maneira como eu vejo o judaísmo, como eu procurei praticar o meu judaísmo dentro dessa casa. E felizmente encontrei uma comunidade que tem exatamente a mesma visão e que é absolutamente comprometida com a sociedade. Esse é o judaísmo que eu aprendi aqui, desde que eu nasci. 16 anos como rabino, 21 anos como funcionário, mas 44 anos como membro dessa casa, como membro da CIP, desde o início da minha vida. E aqui aprendi esse judaísmo e carrego esse judaísmo comigo para onde quer que eu vá. Para mim foi especialmente emocionante poder concluir essa etapa participando de uma iniciativa de acolhimento de moradores de rua dentro da CIP. Porque é isso que a gente precisa fazer e eu tenho certeza absoluta, tranquilidade de afirmar que é isso que a CIP vai continuar fazendo. E é isso que também eu vou continuar fazendo, onde quer que eu esteja. Praticando um judaísmo, sim, tradicional, sim, repleto de lindos rituais, mas que não são um fim em si mesmo, que nos trazem a oportunidade de dar cada vez mais para o fortalecimento da sociedade. Amigos e amigas, a caverna, na visão judaica, não é um lugar para se viver. O isolamento é algo que pode ser necessário por algum tempo, para que recarreguemos nossas baterias, nossa energia, e vivamos em sociedade, em comunidade, com todos os seus obstáculos e oportunidades.
Shabbat Shalom.